Boa noite. Boa noite. Tô esperando a Jace entrar. Então, gente, eu vou só começando a introduzir, antes da Jace pedir para participar, por que a gente escolheu, né, esse tema, né, mulher como o que não te contaram sobre a sua saúde. Porque a gente achou importante a gente trazer um pouco para a realidade, sair um pouco dos termos técnicos, um pouco da... Ah, Jace vai entrar aqui. Só, tipo, técnico em medicina, e trazer para a mulher comum, né, para a mulher real. Oi! Você fiquei nervosa porque ficou sem som. Eu falei, gente, o que é que houve? Não estava te ouvindo. Peraí. E a gente convidou a Jace por... Eu conheço a Jace desde o colégio, né, desde o ensino médio. E, e ela vem se tornando, né, uma pessoa expressiva assim, no meio digital. E fala muito sobre mulher, né, sobre empoderamento feminino, sobre a questão do autoconhecimento, da sexualidade. E a gente pensou, quem melhor do que uma mulher expressiva, assim, para poder conversar com a gente, trazer essas questões que são corriqueiras, dúvidas sobre a saúde da mulher, para a gente poder ter um bate-papo assim mais informal e que seja esclarecedor para todo mundo. Isso aí. E aí, me apresentando, que eu acho que deve ter muito seguidor aqui da Jace, né? Me chamo Isis, eu sou presidente da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da FRJ. E é isso, acho que quer se apresentar, já se falar alguma coisa. Bom, vamos lá. Sou a Jaci Lima, sou atriz, humorista, também sou estudante da FRJ. Eu conheci a Isis, a gente estudou junto lá na Federal de Química, né? Isso. E da Federal de Química, sempre assim, aquele negócio de federal para federal, aí acabou que todo mundo, boa parte, né? Se encontrou na FRJ e ela tá fazendo medicina, eu tô fazendo direito. E aqui no Instagram eu abordo muito saúde da mulher, que é muito importante ser falado, e também abordo o direito da mulher aqui, com muito humor, óbvio. Sim. Essa é a característica mais especial, eu acho, da Jace, né? Assim, Temos o amor, pessoal menina, senão não chega. tem comentado muito sobre os vídeos que ela faz. Quem não conhece, dá uma olhadinha, que vale a pena. E são uns materiais muito bons e com a linguagem acessível. Enfim. Então, gente, a dinâmica hoje, a proposta seria vocês mandarem as dúvidas. A gente colocou umas caixinhas de pergunta durante a semana. E a gente já tem algumas dúvidas para ir começando, mas vocês podem se sentir à vontade de perguntar o que vocês quiserem. A Jace, como está no perfil dela, ela tem uma experiência recente, né, da aplicação do DIU, que é um método contraceptivo que, que tem sido bem falado ultimamente, e acho que é importante a gente trazer a informação e principalmente a experiência dela como mulher, né? Porque muita gente não conhece, não Sim, sabe como sim. é, tem medo. Então, acho que é A importante a gente gente nem falar sabia disso. o que era um DIU, tá? Tinha gente que não sabia nem o que era um DIU, nunca foi uma ginecologista. Esses dias eu recebi mais uma menina que criou coragem, foi a ginecologista, porque precisa ir, tem que quebrar esse tabu. O ginecologista não é nenhum médico que vai te arrancar nada, ele tá ali para te ajudar a cuidar da saúde da mulher. Então precisamos ir a ginecologista, precisamos quebrar esse tabu e tirar as dúvidas. Não dá para ir a ginecologista e não tirar as dúvidas. Tem que tirar, seja ela qual for. Exatamente. Então, gente, podem começar a mandar as perguntas, as dúvidas que vocês quiserem. A gente fez 3 posts determinados, assim, de tema. O primeiro deles a gente questionou sobre o muco vaginal, né? Porque uma das coisas que já se fala bastante, tem até um vídeo que é bem bacana de falando da lavagem, né, da perereca, como é que a gente tem que lavar, o que não tem que fazer, e da importância que a gente tem de conhecer, né, de se conhecer, de se provar, de saber o seu cheiro, saber o seu gosto, saber o aspecto, se ver, botar um espelhinho. E então isso é muito importante. Eu acho que é o primeiro ponto, assim, né, de como é que a mulher comum, né, consegue ter uma melhor
experiência assim com a sua própria saúde, né? Como é que ela tem que se conhecer para poder saber o que está errado, para Sim. começo de conversa. E então, tipo, a gente falando assim em relação ao muco vaginal, vocês sabem a diferença de o que é o muco vaginal, se quando que isso indica uma patologia, quando indica uma doença ou não. A Jaci falou muito bem no vídeo dela. Quer falar um pouquinho sobre como se lava, o que deve fazer, o que não Não, deve, todo né? mundo aprendeu, né? Eu acho que eu fui bem didática. Foi E bastante. aqui o negócio é deixar a coisa mais didática possível, porque realmente a mulher não foi ensinada a se tocar, né? A mulher mal... O que tem de tabu aqui, eu vou fazer mais um vídeo sobre até masturbação, porque tem que tocar. Você tem que saber como é a sua buceta. Você tem que saber onde é que é a uretra. Teve um dia até que eu falei sobre isso. Uma menina, eu sei que a uretra é uma coisa e a vagina é outra, mas eu não sei onde fica a uretra. Eu pego o espelho, se mija. Simples assim, gente. Se mija. Vê de onde vem. Deixa o mijo sair. Observe o caminho. O que é que está acontecendo? A gente precisa ter curiosidade sobre o nosso corpo. Não adianta você pedir para que o homem ou a mulher saiba onde você tem prazer, seja na vagina, seja na uretra, seja no clitóris, se você mesmo não sabe, se você mesmo não explora o seu corpo. Então é fundamental explorarmos o nosso corpo diariamente, de preferência. Oi, querida, tudo bom? Com certeza. Até porque faz parte da gente, né? As pessoas tem muita mulher que tem nojo de si mesma, que tem vergonha, até sozinha. E isso é um tabu que a gente precisa quebrar, porque é muito importante para você observar a sua saúde, você saber como você é, você saber notar as alterações em você mesmo. A Gabriela Giannini perguntou aqui qual seria a diferença de muco e corrimento. Eu acho que a principal, né, coisa para a gente falar, para diferenciar, seria que muco é uma secreção natural da vagina. A gente produz secreção, é um órgão que tem uma mucosa úmida, que é uma coisa molhadinha ali, gostosa. Então, tipo, o muco vaginal, ele é aquela secreção que a gente costuma ver, né, no fundo da calcinha, no final do dia. E nem sempre você vai ver aquilo e isso vai ser um sinal de doença. O que você tem que observar? Você tem que observar a cor, você tem que observar o cheiro, você tem que observar a textura. Por exemplo, o nosso muco vaginal normal, ele sofre alterações durante o ciclo menstrual, né? Tem até muita gente que fala, assim, é importante você conhecer isso para você saber em que fase do ciclo você tá, pelo menos ter uma estimativa. Ih, ovulei. Ah, não, hoje eu não tô ovulando. Comecei a sair do período menstrual agora. Por exemplo, o muco vaginal, assim que você sai da menstruação, ele tem aquele aspecto mais fluido, né? Uma coisinha assim que é quase uma água um pouco densa. Já quando você está ovulando, quando você quer que aquele espermatozoide chegue lá, né? Percorra o caminho, então você vai oferecer um muco que seja um pouco mais viscoso, né? Que favoreça o percorrer do espermatozoide. E no final do ciclo menstrual, você já vai ter aquele muco mais esbranquiçadinho, que é mais esbranquiçado, assim, um pouquinho mais denso. Então é importante saber essas diferenças do muco normal. Agora, se o cheiro tá ruim, se o cheiro tá esquisito, se aquela textura, às vezes, o muito conhecido é a textura do leite coalhado, né? Com a mulher que nunca teve candidíase. E isso é uma coisa que tem muito tabu também, porque as pessoas ficam com vergonha de falar, tive candidíase, como se fosse uma coisa suja, uma doença. E não é, gente, é uma coisa natural, uma coisa que toda mulher tem, toda mulher está sujeita. E é importante a gente saber reconhecer. A Gabi pediu aqui para você contar a sua experiência do DIU. Eu acho que é o que a gente mais espera. Exatamente. Assim. Eu ia até fazer um vídeo sobre isso, mas vamos lá. Até agora tá ótimo. Eu não senti dor nenhuma. Senti leves cólicas, para não falar que eu não senti nada. Mas assim, uma pontadinha, nada de absurdo. Eu sempre senti muita cólica. Sempre senti muita cólica, desde nova. Eu comecei a tomar anticoncepcional com 13 anos de idade. Então isso reduziu muito a minha dor, porque eu desmaiava, eu vomitava,
eu dormi o dia inteiro, eu sentia muita dor, de verdade mesmo. Então, até agora, com a experiência do DIU, tá tranquilo, eu não tô sentindo nada. Tô com um leve sangramento, né? Mas isso não é nem sangramento, é escapamento, né? Que fala. Sim, é escape. Isso. Mas isso é normal mesmo e tá tudo bem. Não tô sentindo dor. Já fiz a outra ultra, a ultra transvaginal, fiz outra para ver se ele tava na posição certinha e tá tudo ok. Já posso estrear meu babado. E assim, como é que você conheceu o DIU? Como é que foi para você chegar até o DIU, né? Mudar daquele método anticontraceptivo que a gente geralmente se sujeita a vida inteira, que é a pílula. Como é que você conheceu assim, vou colocar um DIU? Então, deixa eu só tirar essa dúvida aqui do Lucas, rapidinho. Todo mundo sente dor para colocar o DIU? Não. Cada organismo se comporta de maneira diferente. Tem gente que coloca o DIU e o corpo rejeita. Fica com alguma infecção, o DIU desloca, tem que tirar o DIU. Mas outras não. Outras pessoas usam DIU normalmente. Eu até agora não tive problema nenhum. O que eu ia falar também? Tem gente que toma anestesia para colocar o DIU. Eu não coloquei anestesia, não precisei usar anestesia e eu não senti absolutamente nada. Tem um vídeo, inclusive, lá no feed da colocação do meu DIU. E eu não senti dor. Eu gravei absolutamente tudo. Tá claro ali que eu não senti dor nenhuma. Foi uma leve fisgada. Realmente, a sensação que eu tive foi a do preventivo. Sabe? Só uma cutucadinha ali e acabou. Uma leve ardência rápida e só. O meu DIU é hormonal. O DIU que eu coloquei, ele é novo no mercado. Ele se chama Cailina. Ele tem a taxa hormonal menor que o Mirena. E ele também é menor que o Mirena. Tá? Ele é da Bayer. Uhum. Agora, sua dúvida foi... Era mais para você contar a experiência mesmo, como você chegou até o DIU. Então, o DIU eu já conhecia, e isso era do ensino, não era nem do ensino médio, era do fundamental, que graças a Deus na minha escola teve aula sobre sexualidade, métodos contraceptivos, e lá Isso é eu ótimo. conheci. Exatamente, isso é raro. Infelizmente. Né? Hoje, então, nem se fala. Aí, lá que eu conheci o DIU. E na minha família tem várias mulheres que já têm um DIU, inclusive, antigamente, já vamos quebrar esse tabu também. Mas minha mãe engravidou com DIU. Fulana, que eu conheço, engravidou com DIU. Pode acontecer sim, gente, porque nenhum método é 100% seguro. 100%. Absolutamente nenhum método é 100% seguro. E também vamos lembrar que a tecnologia mudou. Estamos falando da sua tia, da sua avó, que colocou DIU há 20 anos atrás. Sabe? Agora a tecnologia mudou, muita coisa mudou. Então, hoje está muito mais seguro colocar o DIU, tá? Inclusive, as ginecologistas recomendam, né? Mais o DIU do que anticoncepcional, porque tem a questão da trombose, tudo isso. Exatamente. O DIU, ele se torna uma alternativa interessante justamente por isso, porque ele é local ali, né? Mesmo o hormonal, ele tem aquela liberação local de hormônio. Então, os efeitos colaterais do uso hormonal diminuem bastante, porque é aquela liberação local. O DIU de cobre, inclusive, que não é o hormonal, que é só o cobre mesmo, ele é oferecido gratuitamente pelo SUS, sabe? É um método de alta eficácia e pouco conhecido. As pessoas ainda têm muito esse medo de não ser eficaz, medo dele falhar, filho de DIU. Tem medo de doer, né? Eu acho que rola um pavor muito grande, assim, de procedimento de colocar o DIU. Meu Deus, vão pinçar o meu colo do útero. Quando eu falei que ia colocar o DIU, foi o quê? Me amaldiçoaram, falaram até que eu não vou engravidar mais. Meu Deus, tá vendo? Não, por quê? Porque o DIU ficou considerado que o DIU é abortivo, né? Eu falei até com a minha ginecologista, porque teve uma ginecologista. Amor, aqui eu recebo paulada de tudo quanto é lugar, tá? Recebo paulada de tudo quanto é lugar. Aí que eu falei que o DIU é abortivo no vídeo. Mas por que eu falei isso? Porque o Ministério da Saúde recomenda que você faça o exame de gravidez, né? Antes de colocar o DIU.
tá? É Sim. recomendado isso, porque pode acontecer sim, gente, de ser abortivo. Como não pode, do mesmo jeito que você pode não perder, você pode ter uma inflamação com o DIU, você pode não ter. Cada organismo se comporta de uma maneira diferente. Eu não posso simplesmente falar, olha, você não vai sentir dor quando colocar o DIU porque eu não senti. Eu não posso falar para você que vai ser um método completamente seguro porque tem um percentual aí que vai que você seja escolhida, entendeu? Sim. Então, assim, não é? Então, tem essa questão. Mas o DIU, até agora, está tudo tranquilo comigo. Para muitas pessoas que colocaram também, está se sentindo bem com o DIU, melhorou pele. Para quem colocou o hormonal, né? Sim. Com cobre, são outros 500. Porque o DIU acaba sendo um pouco mal falado nessa questão do abortivo, porque rola essa desinformação, essa confusão de informações. Só que o DIU, portanto, o de cobre, o mecanismo dele de promover a contracepção é causar uma irritação ali no local, né? O cobre ele causa uma irritação e o cobre também ele age como espermicida. Então, na verdade, ele impede que haja fecundação de fato. Então, por isso que a gente não classifica como abortivo. E até porque as pessoas tendem a botar um termo como se fosse muito pejorativo, né? Sim. O ser abortivo. E o hormonal, ele faz aquelas alterações do muco, torna o muco vaginal mais espesso. Então, isso tudo dificulta que o espermatozoide chegue até o óvulo e faça a fecundação. E a gente consegue fazer as nossas coisas sem engravidar. Mas é importante lembrar, gente, que o DIU é contraceptivo, mas ele não protege contra doença sexualmente transmissível. Contra doença sexualmente transmissível, camisinha. Não tem outra opção. Camisinha, sexo seguro, preservado ali, você não vai pegar doença. Assim, tem as chances de falha, mas o DIU ele evita que você engravide, mas não evita que você pegue as doenças. A Luísa deu um relato aqui, falando, gente, coloquei Mirena e tô tendo mais espinhos do que tinha antes, mesmo de começar a usar pílula. Será que é por conta dele? Sei que ele não tem hormônio que inibe, mas nunca tive tanto assim. É o que a já estava falando, né? Cada organismo reage de uma forma diferente. E é por isso que a gente tem que sempre conversar com a sua médica e conhecer quais são as opções de métodos. Qual é o método melhor para mim? Não existe isso de o seu médico virar para você e falar, você tem que colocar tem que usar tal método. Você tem que conhecer, cabe ao médico, ele te mostrar as opções, ele te esclarecer as suas dúvidas, saber a sua história. Por exemplo, se você tem uma tendência mais acneica, às vezes é melhor usar um anticoncepcional combinado, né, que tenha o hormônio, o estrogênio também, porque o DIU ele tem praticamente só a progesterona, só o progesterona-like. E por isso que podem ter esses efeitos assim adversos de você ter mais acne e ter dor de cabeça, não, dor de cabeça não, mas de ter uma cólica aumentada. E aí então você tem que pensar com a sua médica, olha, eu quero usar um método contraceptivo, mas eu tenho muita acne. Então, vamos partir para um método que consiga, além de fazer a contracepção, também lidar com esse problema. E é o que a já estava falando, né? Não tem como a gente garantir, olha, não vai acontecer X coisa com você, não vai doer, não vai provocar acne, como aconteceu com a Luísa, porque varia de mulher para mulher, nós somos indivíduos, né? Organismos diferentes. Exatamente. Deixa eu até usar a questão da Luísa, que ela falou que influenciou nas espinhas dela. Aí que eu falo da questão de conhecermos o nosso corpo. Porque você só constatou isso porque você se observa, você percebe que está tendo uma variedade no seu corpo, sabe? Tem gente que não percebe que o cabelo está caindo, tem gente que não percebe que engordou, que emagreceu. Então, tudo isso diz respeito ao nosso corpo, é por isso que eu falo diariamente para vocês se olharem no espelho, pesquisar o corpo de vocês, para que quando ocorreu alguma mudança no nosso corpo, a gente pegar aquele alerta ali. Sim, com certeza. Com certeza. E Vou tem colocar o mesmo. de cobre amanhã. O Depois você DIU de me cobre conta. é legal por isso, né? Ele pode ser colocado pelo SUS gratuitamente, então é uma forma acessível de você ter um método contraceptivo seguro. Ele é bastante eficaz, né? 95% de eficácia, assim, é equiparável ali ao anticoncepcional oral. Então é uma opção bem legal.
Pois é. Antes, eu pensei em até colocar o de cobre, mas aí eu dei uma olhada a mais, falei, não tô afim de sentir dores. Dores assim que eu falo, cólica. Aí eu Sim, vi que dá uma reduzida, preferi. sim. Essa é a principal diferença, né, de Isso. hormonal para o de cobre. Porque realmente, para quem já costuma ter muita cólica no ciclo menstrual, normalmente, não é indicado, né, você colocar o de cobre, porque ele tende a aumentar essas cólicas e aumentar até o sangramento, aumentar o fluxo. Sim. Então, assim, é importante para quem tem tendência à anemia, talvez não seja legal colocar um de cobre, pensar em outras opções. O que não falta pra gente é método, né? Tem bastante Exatamente. método contraceptivo e é importante a gente conhecer e ter informação clara deles todos. Os anticoncepcionais comuns engordam porque geram retenção de líquido e aí esse caso de peso. Então, os anticoncepcionais comuns, eu imagino que esteja falando da pílula, né? Aquela pílula que a gente chama no mundo, nos termos médicos, de anticoncepcional oral combinado, que são dois hormônios juntos. Um deles tem essa tendência, sim, de engordar, pode ser um efeito colateral, e não somente pela retenção de líquido, mas também pelo aumento dos mecanismos que fazem a produção de gordura, né, o armazenamento de gordura no nosso corpo. Mas é aquilo, isso não acontece com 100% das pessoas, pode acontecer sim, é importante você observar o seu corpo, observar essas alterações para ver se você está tendo essa reação ou não. Se tiver, se for uma coisa que está te incomodando, você conversa com o seu médico e muda o seu método. Mas também tem sempre que ver assim o custo-benefício e você dá aquela chance, porque às vezes o seu corpo está se adaptando ali ao novo método. Então você tem que experimentar, ver ali os 3 primeiros meses, ver como é que tá. Se realmente não estiver te agradando, converse com o seu médico e procura um outro método. Teve um aqui em cima. A eficácia do DIU sobre influência de medicamentos como anti-inflamatórios. Sofre. Então, depende o DIU de cobre não, ele não tem nenhuma interação medicamentosa, porque como a gente falou mais no comecinho, ele tem uma ação irritativa no útero e espermicida, então ele age diretamente ali com o esperma, ele tem características que evitam que o esperma sobreviva ali no útero e chegue até o óvulo. Então não teria essa interferência com os anti-inflamatórios. Já o de hormônio, eu, para ser sincera, não sei, mas eu acho que é uma coisa importante para você perguntar assim para o seu médico. Até onde eu sei, eu não consigo afirmar que tem essa interação, mas eu também não sei se podem ter estudos que falam sobre isso, porque eu honestamente só sei das interações assim com antibiótico, mas isso mais na questão dos anticoncepcionais orais, né? O que você toma e tem O função antibiótico sistêmica. falha, né? O antibiótico eu sei que Então. pode dar merda. É, então, é Pode dar importante merda, isso, não. né? Pode dar neném. É, Dar com neném. certeza. Tem certos tipos de antibióticos que têm a mesma depuração que a pílula anticoncepcional, e isso pode fazer com que falhe mesmo. Então, quando você precisa fazer uso desses antibióticos específicos, é indicado que você não tenha relação desprotegida 100%, né? Que você use a camisinha e tudo mais, porque é possível que falhe sim. Ó, tem bastante pergunta aqui agora. Anti-inflamatórios, por quanto tempo eu posso dar uma pausa no anticoncepcional? Minha médica pede uma vez ao ano para eu parar de tomar. Então, isso é uma questão que vem sendo muito discutida, né, no universo da ginecologia, porque antigamente tinha muito essa preconização de não usar o anticoncepcional direto. Mas o que se sabe hoje, a partir de estudos, é que não tem essa indicação de que você precisa fazer uma pausa, não tem um motivo, não tem uma relevância clínica que você tem necessidade de fazer essa pausa. E isso vai muito de médico para médico. Isso é o que a gente aprendeu na faculdade, na UFRJ, é como ensinam pra gente, que os métodos contraceptivos não tem esse risco, né? Esse medo de ter que fazer uma pausa para não dar certos problemas. Mas aí Eu depende da tomo sua há médica. anos. Não parei, Pois é, não. eu também. Eu detesto menstruar, assim, sinceramente, é uma coisa que eu não gosto, tipo, me incomoda, mexe com o meu humor, ataca a minha ansiedade, então, quando eu posso evitar, eu evito.
Mas é importante você conversar sobre o seu corpo com a sua médica, que pode ser que você tenha uma tendência maior a alguns efeitos colaterais que seja importante você dar aquela pausa para o seu mecanismo. Vamos lá. Por que acho que os antigos tinham esse problema? Porque o DIU tende a causar infecções, seja por fungos ou bactérias. Então, o que se sabe em relação ao DIU de cobre não é que ele causa, mas que tem uma incidência paralela do surgimento de infecções pélvicas, né? Ou seja, o surgimento de infecções lá no útero mesmo. A gente aqui não está nem falando da vagina e da vulva, está falando mais para cima. Tem essa tendência, mas não Vulva, se sabe. Peraí. Vulva é buceta, tá, gente? Isso, desculpa. Tem que ter a tradução. Gente, buceta. Sim. A parte de fora, que é vulva, exato. buceta. Exatamente. Eu me debutia rapidinho, porque até algumas médicas vieram falar comigo, porque você tem que falar vulva. Não, gente, vocês têm que falar no consultório. Aqui a gente fala buceta, porque não, com certeza. Precisa falar, senão não chega para todo mundo. Não chega. Porque não adianta nada você ter um linguajar rebuscado e a pessoa não entender a informação, né? Não. É porque a gente Teve uma vez que eu estava no otorrino e ele abriu um livro lá para falar sobre meu ouvido. Eu só olhando, falei, gente, para que ele está abrindo um livro dessa grossura? Eu não estou entendendo nada que esse homem está falando. Então, mas é uma falha, né, dos médicos. A gente acaba se acostumando a ler no livro. É muito técnico, já está no costume. Mas enfim, gente, a buceta, né, que é a vulva, que é a nossa querida, o DIU ele tende a causar essa tendência de infecção mais em termos mais para cima mesmo, mais no útero. Só que ele está muito relacionado a esse aumento de infecção está mais relacionado com a aplicação nos 3 primeiros meses, às vezes foi por exemplo, o médico não tomou todas as medidas de higiene necessárias, às vezes é uma falha da aplicação. Então, assim, é uma coisa que não é comprovada, não é tão certo mais que ele cause, né, a infecção, mas tem sim uma equivalência do aumento da incidência. E não se sabe. O que seria a incidência, né? Você perceber a doença, é o momento que você vê que a doença está ali. Pode ser que a doença já estivesse ali antes e você só reparou agora porque você foi colocar o DIU e para isso você foi examinar, olhou o colo do útero até para pensar e pegar tudo certinho e viu a doença. Então não necessariamente tem essa correlação de que ele causa a infecção, mas que ele está relacionado sim à incidência maior de infecção. Se eu estiver falando difícil, me corrige, pelo amor de Deus. Não, pode deixar. Ó, a Nika falou aqui que não dou pausa, que não dá pausa no anticoncepcional. E realmente não tem indicação, sabe? É muito de você observar o seu corpo. Se te incomoda usar direto, aí é uma questão sua, mas não tem um risco, né? Não tem uma prova clínica de que ele precise ser tomado em pausas. Ó, minha ginecologista não me orienta a tomar hormônio, por isso me aconselho o DIU de cobre, pois tive mastite em 2016. Isso é importante, é bem legal ela ter comentado isso, né? Porque a gente que já toma anticoncepcional, a gente sabe que, eu pelo menos tenho muito isso, tem muita dor no peito, né? Que é o que a gente chama de mastalgia. Eu sempre fico com os seios muito inchados e isso realmente é um incômodo. Então, por isso que é importante você ajustar, assim. Se é uma coisa que te incomoda, não opta por esse método hormonal. Vamos para o DIU de cobre, que também é um excelente método. Mas não desista não, amor. Kim, tudo é experiência. Tudo na vida é experiência. Eu acho que experiência boa. Você provavelmente pode ter experiência boa, como não pode ter. 50-50. Cada corpo se comporta de uma maneira diferente, tá? É um método seguro e pode se colocar. Se não vai colocar amanhã, a mulher. Se dá essa experiência, sabe? Eu acho que a gente tem que se arriscar em algumas coisas. E se não gostar, tira e parte para outra. Mas não menstruar não influencia maleficamente no corpo da mulher? Então, isso é uma visão um pouco
mais ultrapassado assim da medicina, que tinha muito esse mito, né, de que podia causar endometriose, podia espessar ali. O que é endometriose, né? Agora a gente fala, tem que explicar. Que a endometriose seria uma inflamação ali no endométrio, um acúmulo ali de um tecido que causaria uma inflamação na parede interna do útero. Só que quando você não pausa a pílula, o que acontece é que você fica travado numa parte do seu ciclo menstrual que você simplesmente não prolifera ali, você não chega a proliferar esse tecido, que é o que as pessoas tinham medo, tipo, eu vou ficar retendo aquele sangue, vou ficar retendo aquele tecido porque não vou menstruar, porque na verdade você não vai nem produzir aquilo, você vai o seu útero vai estar limpinho ali, sem produzir, sem ovular, e por isso que a gente, hoje em dia, né, você sabe que não se geram maiores problemas pela não interrupção do uso. Mas é sempre importante que você converse com o seu médico, veja a opinião dele sobre isso, porque é com ele que você tem que estabelecer uma relação de confiança. Então, se ele te orienta a pausar, se tem algum motivo para pausar, você pausa. Mas em estudos hoje em dia não tem mais essa indicação de que tem a necessidade de pausar. Por isso que não pode mentir para o médico. Abortou, fale que abortou. Fez alguma coisa, introduziu alguma coisa que deu merda, inflamou, machucou, sangrou, fale. Olha, fez isso aqui, sangrou. Entendeu? Qualquer coisa, já fez uma tentativa de aborto, sofreu, foi estuprada, fale tudo, porque isso diz respeito ao seu corpo. Tá? Porque isso pode determinar aí alguma coisa que ele pode fazer no método, entendeu? No tratamento. Tem que falar. Sim, com certeza. É muito importante a gente ter uma relação franca, né, com o médico, porque ele precisa te conhecer, ele precisa saber quais são as suas preferências, quais são os seus sinais, quais são os seus problemas, o que está acontecendo, para poder conseguir te direcionar da melhor forma. A Kim está falando que quase desistiu, não desiste, se dá essa chance. Outra aqui, infecções urinárias de repetição. Perdi a pergunta. Quais são as possíveis causas? Uma coisa que é muito importante falar em relação à infecção urinária é que a relação dela com o sexo, né? Com o ato sexual. Porque como é que acontece a infecção urinária? Você tem uma bactéria que não era para estar ali, porque assim, a gente tem uma flora bacteriana na nossa vagina, né? A gente tem ali uma população de bactérias que é perfeitamente normal e a gente inclusive precisa que elas estejam ali em equilíbrio. Quando desequilibra, acontece coisas como a candidíase, como a vaginose bacteriana. Mas na questão da infecção urinária é porque essa bactéria chegou ali na uretra. Então ela vai colonizar aquela uretra que não é um local do habitat natural dela, e isso gera infecção. E como é que isso se relaciona com o sexo, né? Porque a gente sabe, quando a gente está lá, acaba tendo uma troca de fluidos intensa, vem coisas que vêm da região ali do períneo, que é atrás um pouco, né? É o famoso campinho. Zona de ninguém. Pois é. O neno cu nem nas bolas. Exato. Aí chega essa bactéria, coloniza ali a sua uretra e isso causa a infecção urinária. Por isso que é muito importante, até recomendado pelos médicos e tudo mais, que você faça xixi após o sexo. É importante que você faça xixi após o sexo, porque você vai estar limpando ali aquela uretra e prevenindo dessas infecções. Deixa eu ver. Já se falar sobre tudo isso, você lida com muito preconceito? Nem tanto. Nem tanto. Até porque eu sou a dona e proprietária do deboche. Mas agora vem chumbo. Menina, vem chumbo. A partir de domingo eu sei que eu vou ser cancelada nessa internet. Por quê, mulher? Porque eu vou fazer um quadro novo, que se chama Que Babado é Esse? Então, vou pegar os casos, a galera vai me contar os casos sexuais que já aconteceram com elas, e eu vou retratar, só não vou usar nomes fictícios, sabe? Sim. Mas vem muita coisa aí, porque eu estou chocada com os relatos. Cara, mas é muito importante a gente ter esse tipo de troca, né, de informação. Sim. Não, e não só isso.
Você me conhece lá da Federal de Química, então lá você já sabia que eu vendia produto erótico, eu falava abertamente com todo Sim. mundo sobre sexo, porque eu sempre fui assim. Mas aqui, no momento que eu passei a falar na internet, eu observei que tem muito mais tabu do que eu imaginava. Muito mais. Bem, muito mais tabu do que eu imaginava. Eu fiquei, gente, não é possível. É possível. No dia, por exemplo, que eu fiz... Falei até com um amigo meu esses dias, que é até médico também, o vídeo sobre o pênis. Sim, eu vi. Teve um cara que falou, Jess, muito obrigada por você falar sobre isso, porque é algo que realmente afeta a minha autoestima. Tipo, é surreal, porque o cara realmente não tem como... Cara, ele chegou a me mandar foto. E não foi, tipo, algo constrangedor pra mim. Mas ele se sentiu tranquilo de mostrar foto, porque realmente, gente, realmente, eu te entendo. Te entendo, entendeu? Porque a gente tem que entender que tem homens, gente, que tem 5 centímetros mesmo. Sim. Sacou? A gente tem que entender que tem pessoas hermafroditas, tem tudo isso. Mas as pessoas não se expõem porque tem vergonha. Tem muito casal que aparentemente vive num relacionamento fechado, tudo aquilo. Mas não, vive num relacionamento aberto. Mas não fala que está num relacionamento... Mas fala que está num relacionamento fechado por conta da sociedade. Porque a Com sociedade medo quer de julgar muito, julgamento. entendeu? Muito. O povo só quer julgar. E é o que eu falo, a minha teoria. Para mim, quem mais julga é doido para fazer. Sim, eu concordo. Doido para fazer. Tá no cutuque. Ah, por isso que eu acho o seu perfil, assim, genial, porque, cara, a gente precisa quebrar esses tabus, né? E se não chegar alguém pra virar e falar, acorda, cara, pensa sobre Exatamente. isso, Não, a gente por precisa ter esse exemplo, tipo de influência. essa história não vai ser a primeira, mas eu vou contar essa história que foi na caixinha da semana passada. É um cara, ele é gay, ele transa, tem um caso há 2 anos ou 3 anos com um pastor. Esse pastor é casado com uma mulher e Cara, ele gosta de ser comido com a calcinha da mulher. Entende? Então tem uma galera que tem muito fetiche aí, tem uma galera que tem muita coisa, mas se esconde. Falei, cara, você tem o direito de ser livre. Você tem o sim, direito de ser livre, de se você é dono do seu expressar. corpo, né? Dos seus Sim. pensamentos, dos seus desejos. E sexo é um negócio que não é para ser tabu de jeito nenhum. Sexo não é para ser tabu. Cara, Mas sexo sexo é é um negócio saudável, que não assim. pode falar, que é coisa de vagabunda. Mulher, então falando sobre sexo é um absurdo. Sim, Então, não pode falar sobre sexo, não pode isso. Gente, todo mundo transa. Todo se mundo tudo der transa. certo, né? Sabe? É um negócio. Adolescente é a mesma coisa. Aqui tem adolescente. Os pais colocam os filhos para assistirem meu vídeo, sabe? Tem Ai, que pai aqui. bacana, cara. É muito maneiro isso, porque tipo, tem pai solo aqui que não consegue conversar com a filha sobre a sexualidade e coloca a filha para assistir o vídeo, sabe? Teve um que ele falou do vídeo da lavagem, ele mostrou para a filha dele, foi um dos vídeos mais importantes para mostrar para a filha dele, sabe? Então temos que falar sobre sexo, temos que falar que, cara, tem que lavar o pau, amigo, lava o pau. Mulher, introduz o dedo aí na sua vagina, meu amor, sinta o seu cheiro, chupa o negócio aqui, ó, enfia aqui, ó. A gente tem que se conhecer. Não Sim. adianta colocar, ai, que absurdo, que nojo. Se você coloca a boca num pau, por que você não vai experimentar você? Exatamente, o seu Não faz gosto, né? sentido. Tem que Ah, saber seu esse vídeo gosto. é sensacional, assim, que você fez. Eu achei completíssimo, achei, pô, esclarecedor pra caramba. Vou guardar pra mostrar pros meus filhos quando eu Ih, vai tiver. durar anos aí. Minha filha já namora há 10 anos, eu preciso, ó, o reloginho tá Verdade, batendo. né? Verdade. Desde a Tu lembra, é o semana. mesmo. É o Perfeito. mesmo. Aqui, quem falou, tomei injeção por 7 anos consecutivos. Depois da retirada do tumor, os médicos suspendeu o uso do anticoncepcional. Já fui em 5 médicos diferentes na esperança de algum liberar o uso da injeção, mas todos falam do DIU de cobre. Porque assim, né? Dependendo da sua história, né? Da sua história clínica, realmente os métodos hormonais não podem não fazer bem. Então, eu acho que vale dar a chance pro DIU de cobre, que é um. Eu acho que tem tudo para se tornar um queridinho aí das mulheres. Acho que não tem a contraindicação, né? Da dor, do sangramento.
Mas eu acho que vale a pena dar a chance. Vale lembrar que o DIU de cobre é bem mais barato que o hormonal, tá? O DIU de cobre é em Sim. torno de R$ 100, não é isso? 100 a Não, 200 reais, por aí. pelo SUS é de graça. Pois é, pelo SUS é É de um graça. direito nosso, né? Aqui no Brasil a gente tem o SUS que fornece isso de graça. Então, procura como chegar até isso. Procura a sua clínica da família, perto da sua casa, que as clínicas da família, né? Que são, pelo menos aqui do Rio, que cobrem cada região dos bairros. Procura a sua clínica da família e você tem o direito de colocar um DIU de cobre ou até mesmo de usar outros métodos contraceptivos que o SUS oferece. O SUS oferece a pílula anticoncepcional. O SUS oferece a injeção mensal, a injeção trimestral. Então, assim, a gente tem que também saber o que a gente tem direito, porque não é uma informação tão difundida, né? Mas é importante a gente passar isso. O SUS cobre o DIU de cobre, e é gratuito, é um direito nosso. Então, procure uma clínica da família perto da sua casa e se informa. Fala, você quer colocar, você tem esse direito, a gente paga os nossos impostos para isso. Então, a gente tem que usar mesmo. Vamos ver. Muco e corrimento, ela explicou a diferença. Dá uma resumida, Isis, rapidinho. Então, eu acho que o que principalmente a gente precisa falar, o muco, que a gente chama de muco, ele é uma secreção, né, que a gente produz naturalmente, que a nossa vagina produz naturalmente, tanto a mucosa vaginal, que é ali o canal, onde a gente está mais acostumado a perceber, quanto o útero mesmo, produzem secreções e ela sai por ali pela vagina, e é o que a gente vê, e essa secreção, ela tem que ser não pode ter um cheiro forte, tem que ser uma secreção que você perceba que ela é saudável. Como perceber que ela não está saudável? Cheiro forte, cheiro fétido que eu digo assim, cheiro de peixe podre, né? É o que se costuma usar como termo. Se tá com esse cheiro estranho, procura seu médico, conversa, porque não é normal. Se a secreção está esverdeada ou está amarelada, acinzentada, pode indicar infecção. Pode ser infecção bacteriana, pode ser infecção por protozoário. Então você tem que ficar sempre atento a esses sinais. Por isso que é importante, como a gente está falando desde o começo, a você se sentir seus cheiros, olhar no espelho, ver se tem alguma ferida, se não tem, se está tudo inteirinho. E é basicamente isso: você observar o cheiro, a cor, a textura, né? E a quantidade, né? Porque às vezes você, quando produz demais essa quantidade, pode ter alguma coisa errada ali. Mas e tem que sempre notar aqueles sinais de se você tá com a dor, se tá com coceira, essas coisas não são normais. O normal é o muco, ele sofre aquela variação do ciclo menstrual, ele vai de um muco mais aquoso para um muco que é o chamado em clara de ovo, né? Que é quando a gente está ovulando. É um muco mais que a gente puxa aquele fiozinho. E no final da menstruação, no final do ciclo menstrual, o muco tende a ficar mais esbranquiçado, mas o cheiro normal, neutro, e uma textura esbranquiçadinho, assim, mas não é aquele coalhado como a gente vê na candidíase. Então, observe sempre isso: a cor, o cheiro, textura, basicamente. O que mais? Só tenho 20 anos e queria colocar DIU. Gente, não tem essa de que não pode colocar DIU, não, porque foi outra coisa, que foi aí que me amaldiçoaram que eu não ia ter filho. Isso é um outro mito, né, que assusta muito. Outra coisa. Que você não pode colocar DIU se você não tiver filho, que isso não é recomendado. Aqui no Brasil, até adolescente pode colocar DIU pelo SUS. Não tem isso, é um método contraceptivo. Não tem esse negócio que você vai ficar infértil, não. É outro mito. Isso é um mito, né, que afeta muito as mulheres que deixam de colocar o DIU por causa disso. Mas é importante a gente reafirmar, é um mito. Não causa infertilidade, ele não vai comprometer o seu aparelho genital e nem reprodutor. Peraí. E assim, não tem essa de idade. Você pode colocar o DIU tanto você sendo mais nova quanto sendo mais velha. É claro que uma menina que é virgem, né, que não tem relação sexual ativa, não vai colocar.
Mas a partir do momento que você tá lá tendo a vida sexual ativa, você pode colocar sim, você só tem que observar as contraindicações que o seu médico falar, como o que a gente falou, né? No caso do DIU de cobre, se a mulher costuma já ter muita cólica, talvez não seja tão interessante, porque pode aumentar. Se ela tem um sangramento que não tem uma origem explicada, a gente precisa primeiro investigar. É importante também falar que se você está vivendo uma infecção, se você está com uma infecção ativa, você não pode colocar o DIU naquele momento, mas nada impede que depois que você tratar essa infecção, você venha colocar o DIU. Inclusive, tem muitas mulheres que fazem o parto, né? Têm filho e podem colocar o DIU assim depois do parto. E é um método seguro e não tem essa de eu sou muito nova, não posso colocar o DIU. Pode sim, procura a sua clínica da família, ou então fala com a sua médica mesmo, o ginecologista, e procura saber, porque não tem essa contraindicação. Tem pouca cólica e fluxo pequeno, mas acredita que seja por causa do o anticoncepcional ele tende realmente a atenuar, né, a diminuir esse incômodo da cólica. E tem muita gente que usa, inclusive, para meio que tratar, né? Para evitar que ter essa cólica mais intensa. Porque realmente, eu graças a Deus, não tenho esse azar de ter muita cólica, mas eu tenho amigas que acontece isso, que antes de usar anticoncepcional desmaiavam de cólica, não conseguiam levantar da cama no período. Pois é. E é sofrimento, né? Então Demais. acaba sendo uma opção legal para quem sofre muito com isso, o anticoncepcional oral. A Maria colocou aqui em cima que é importante fazer o exame de 6 em 6 meses para ver se o DIU está na posição correta. Tem médico que recomenda anualmente, mas eu também. Eu vou ali no semestral, que eu gosto de saber. Assim, eu acho que você tem que, justamente isso, se sentir segura para começo de conversa. Porque se você for olhar por indicação pelos manuais do Ministério da Saúde, não tem essa necessidade de fazer com tanta frequência o ultrassom transvaginal para poder checar o DIU. Como é que você checaria o DIU sem isso? Ele fica um fiozinho ali no canal vaginal e você sentindo aquele fio, você sabe que ele está aderido no útero. Mas se você vai se sentir mais segura, é tudo uma questão de bem-estar da mulher. E a escolha é sua, o corpo é seu, e a partir do momento que o DIU foi colocado em você, o DIU é seu também. Então, se você quer ter essa segurança, faz em 6 meses. Se você é um pouco mais tranquila com isso, pode fazer anualmente, e se não tiver necessidade, não sentir necessidade, nem tem essa recomendação essencial, assim, de que precisa fazer a ultrassom transvaginal para checar a oposição. Mas você pode fazer se for te fazer sentir melhor, mais segura. Em relação ao DIU, realmente aumenta as cólicas menstruais? Então, o DIU de cobre, sim. Ele aumenta as cólicas menstruais. Quem sofre disso, talvez seja interessante pensar ou no DIU o Mirena, né, o DIU hormonal, ou esse novo que está chegando aqui no Brasil também. Mas o DIU de cobre, se você tem esse problema com cólicas, não é indicado que você coloque, porque é bem provável que ele aumente bastante as suas dores. O DIU que eu coloquei se chama Kailina. Kailina. É bem legal, eu não conhecia ainda. Eu achava que não sabia. Ele é menor. É o mini DIU, né? E a taxa hormonal dele é menor do que o Mirena também. Bem legal, é uma opção interessante, né? Tô aqui testando esse mimo. Espero que dê tudo certo, senão a Baia vai ser pai do meu filho. Vai dar sim, pode ter certeza. O que é glândula de Bartolini ou Bortolini? Como é que fala isso? Por que a glândula de Bartolini fecha e inflama? Acontece então. 2 vezes. Comigo também. Não sei. Comigo também acontece isso. É uma glândula que a gente tem ali na mucosa vaginal. Que, por exemplo, quando você pensa. Quem já não teve aqueles terçóis, assim, uma feridinha no olho, quando acumula um sebo ali e entope a glândula e inflama. É muito parecido, né? Fazendo uma semelhança com, por exemplo, quando entope os poros e gera ali uma inflamaçãozinha da pele.
Ali na região do canal vaginal a gente também tem muitas glândulas, né? Até porque a gente está sempre produzindo muco, produzindo secreções para deixar aquela região úmida. E essa glândula realmente ela pode inflamar, às vezes. É, não sei dizer por que que isso acontece, mas isso acontece, isso é normal. E você tem que ficar sempre reparando, porque ele inflama, mas ele consegue se resolver sozinho. Essa inflamação ela dura um certo período e depois isso passa e você não sente mais aquele incômodo. Mas se isso se prolongar, é importante que você procure seu médico e converse com ele, veja por que isso está acontecendo mais com você, que se tem alguma coisa no seu hábito, pode ser hábito alimentar, pode ser até o hábito de higiene mesmo. É importante você notar essas diferenças, ver se aquilo não está se resolvendo sozinho, para poder procurar o médico caso seja necessário. Tem pouca cólica e fluxo pequeno, mas acredito que seja. Ah, isso aí a gente já leu. Geralmente, o aumento da cólica com DIU de cobre normaliza após os primeiros meses. Então, isso é interessante falar também, porque geralmente esses efeitos colaterais que acontecem são nos 3 primeiros meses. E isso que você tem que observar. Se depois desses 3 primeiros meses, que é o período de adaptação, né? Você está colocando um dispositivo ali no seu útero. Então é uma coisa nova, o seu corpo está aprendendo a lidar com aquilo. Se depois desses primeiros meses não melhorar, aí você começa a avaliar se é melhor para você, qual é o custo-benefício de manter aquilo ali. Mas eu acho que vale a chance de você colocar e ver como é que seu corpo vai reagir. Mais dúvidas, gente? Mandem logo o Cálice para Sempre. Sim, a gente está aqui já com 50 minutos, daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Fiz uma cesárea há 1 ano, ainda sinto dores moderadas, devo procurar um médico? Depende, como são suas dores. Não é normal, sentir dor não é uma coisa normal. Porque pode ser qualquer coisa. Isso tem que ir ao médico, gente. Qualquer coisa no corpo. Dor não é normal. Não é normal. Dor não é normal. Você tá sentindo dor? Tem que ir. Não fique enrolando. Não tenham medo do médico. Pela milésima vez, não tenham medo dos médicos. Eles precisam avaliar. Por favor. Olha, isso aqui é interessante, né? A gente acabou que nem falou disso. Meu DIU de cobre fez 10 anos e estou... Ai, perdi. Estou receosa de ir ao consultório. Então, agora, o DIU de cobre, ele tem a duração de 10 a 12 anos. Se você está com 10 anos, eu acho que já está chegando o tempo aí de você olhar, tirar ele e de repente colocar outro, ver outro método, porque realmente ele perde a eficácia, né? Com esse passar do tempo e tem essa validade de 10 a 12 anos. Então, eu acho que seria interessante sim você procurar seu ginecologista para poder ver de tirar esse DIU que já está vencido, porque ele tem uma vida útil, né, também. Exatamente. Então, é importante saber isso. Sabonete íntimo, essa aí é com você, Jassi, que no seu vídeo eu vi que você falou muito bem. Sim, não pode usar, por mais que... Eu fiz uma ação há um tempo atrás, foi no carnaval, né? Que eu fiz uma ação para uma determinada empresa que está aí ainda, o vídeo, sobre a limpeza da vagina. Por mais que tem muito no mercado, né? Com lavanda, sim, com camomila, sabonete íntimo. Não é pra gente lavar todos os dias com sabonete íntimo. O que lava a buceta é água. E a vagina é autolimpante. A vagina é autolimpante, tá? Então não precisa. É sério, eu recebi gente mandando, porque tem uma vez que eu joguei Rexona na vagina. Não faça isso. Ai, meu Deus. A gente passa mal, cara, porque assim... Não, eu passei. A gente acaba... As mulheres fazem essas coisas porque tem esse mito de, não pode ter cheiro, tem que ter um cheiro bom. Gente... cheiro bom de buceta é cheiro de buceta, amor. Exato. Cheiro não tem essa. O que é que você vai fazer? Você vai se cheirar e vai ver, tá ok. Taca água nesse negócio aí, meu amor. Lava com bastante água, pega seus dedos, dentro, fora, fora, dentro. Chega ali no períneo, joga na limpeza também, tá? Cu também se lava. Não, com certeza, porque
como ela falou, como a Jess falou muito bem, né? A nossa vagina ela é autolimpante. Ela tem ali aquela flora, ela tem um pH específico, ela tem uma condição necessária para ficar estabilizada, para ter aquela flora bacteriana ali, o normal dela. A partir do momento que você começa a jogar produto, começa a usar esses sabonetes íntimos que podem alterar o pH, podem alterar a flora bacteriana, isso pelo contrário, isso pode te gerar mais infecções, pode favorecer que você desenvolva candidíase, pode favorecer que você desenvolva uma vaginose bacteriana. Então, assim, a água, o sabonete neutro, que não agrida, que não mude pH, que não prometa mundos e fundos da vagina perfeita, cheirosa, bonita e gostosa. A vagina tem gosto de vagina, tem cheiro de vagina, porque é uma vagina. Exatamente. O desodorante íntimo bom realmente é o óleo de coco. Minha ginecologista fez um post sobre isso. Eu vou compartilhar esse post de novo. Não só o óleo de coco, ela colocou mais alguma coisa também. E o óleo de coco, se eu não me engano, dá para usar 3 vezes por semana, tá? É ótimo para perereca. Usem óleo de coco. A gente vai ter que fechar daqui a pouco, né? Que a gente já está com 55 minutos. Aqui, ela perguntou se tem que lavar dentro da vagina. Não, gente, não façam isso. Não façam isso, isso faz mal, isso muda a condição natural. Eu até vi que no episódio do colchão e copo d'água que eu faço com o Yuri, eu acho que eu até falei isso. Você falou nesse vídeo também, porque tem muita gente que faz com a ducha, né, do banheiro, lava tudo, Sim, assim, tem agora eu tô gente que limpinha. taca, pega o chuveirinho que enfia no cu pra fazer a chuca, taca na vagina. Não é pra Não chucar a façam vagina, isso. não, gente. Não chuca a Não vagina. façam isso. A vagina ela funciona perfeitamente com ela mesma ali. Não precisa, a gente não precisa ter essa neurose com higiene porque ela é limpa. A gente tem que perder esse nojo de si mesmo, né? O nojo do nosso corpo, como se fosse uma coisa absurda, como se fosse uma coisa nojenta. Não é. E é isso, A gente. live vai ficar gravada. Por favor, tem como gravar a live? Vai, eu vou deixar aqui no IGTV, né, do Instagram da Lago, que é esse @LagoFRJ, vai ficar gravado assim. E também amanhã ou depois a gente vai postar um post resumo do que a gente falou, dos pontos mais importantes, para isso não se perder, porque é aquilo, né? A gente precisa passar a informação, a gente precisa falar com as mulheres, só assim a gente consegue alcançar uma saúde consciente. A gente tem que ter consciência do nosso corpo para poder alcançar a nossa saúde e ter autonomia sobre a nossa saúde. Muito obrigada, já. Para eu poder compartilhar aqui. Pode deixar, passa sim, tá eu te marco. Mas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para gente. Gente, que eu não consigo mais responder todo mundo. Não consigo Ela mais. quase esqueceu de mim hoje. Eu quase surtei. Cara, pior que eu tava quase, tipo, eu tô com sono, pra ser bem sincero, eu tô cheia de sono, porque eu tô toda enrolada, eu tô com várias ideias, aí eu acordo de madrugada pra anotar ideia, é fogo. Ai, uma mente criativa, né, gente? Artista é outra coisa. Olha, muito obrigada mesmo, adorei ter você aqui. Obrigada. A gente pode marcar mais vezes, porque eu achei que funcionou bem legal, né? Porque você tem bastante seguidores, bastante gente que tem essas dúvidas. E muito obrigada também por esse papel que você tem como influenciadora. Eu acho incrível o que você faz no seu Instagram, no seu perfil. Parabéns, assim, faz melhor do que muito médico às vezes. Obrigada. Cara, mas a ideia é levar essa aproximação, porque era algo que me incomodava muito. Porque, sim, como eu sempre conversei muito sobre sexualidade, eu vi que muita gente tinha dúvida, tinha medo de perguntar para o médico as coisas, sabe? Falei, cara, não dá. Então, aqui é para a gente formar essa ponte para que as mulheres se sintam à vontade de conversarem com os médicos, é muito importante. E eu já recebi esse tipo de mensagem, eu prefiro assistir tua live do que da ginecologista. Eu falei, gente, isso que não pode acontecer. Pois é, a gente tem que construir uma relação, assim, melhor, né, de você conseguir ter. Ah, ela ficou toda feliz que a gente fez essa conexão, a FRJ CPTEC. O CPTEC é um vínculo, assim... E eu fico muito feliz cada menina que vai criando coragem de ir a ginecologista ou até mesmo de tirarem as dúvidas. Porque aqui eu fico cutucando, ó.
Eu não sei de tudo, não, gente. Eu não estudei medicina, eu faço direito, não é medicina, mas eu gosto de falar sobre sexualidade, falar sobre direito da mulher, falar sobre a saúde da mulher. E dos homens também. Aí, Didier, viu que hoje fiz vídeo pra vocês, hein, porra? Fiz vídeo pra vocês. Que os homens Muito também obrigada, estão me gente. Vai cair Muito a live, obrigada. porque já Vai tá cair. Beijo, muito obrigada, Jace. Beijo, se cuida.